Eles se casaram por insistência de Charlotte e ela morreu pouco tempo depois. Foi assassinada! Disse uma das meninas com empolgação. Na verdade, corrigiu Emily, ela estava mesmo doente. Mas eu não entendo, começou Annabel, que estava sentada na ponta da cama. Você disse que ele era um assassino, que ele tinha sido enforcado. Não é uma história muito assustadora, Emily. Victoria abafou um risinho dentro do baú. Emily era péssima contadora de histórias. Aquela devia ser a história de fantasma menos assustadora que ela jamais ouvira. Estava tentada a pular de dentro do baú agora mesmo, mas daria a Emily mais uma chance de explicar como aquele médico que parecia tão patético chegou a ser enforcado e veio assombrar a casa. Ainda não terminei, disse Emily, ríspida. Ele foi mesmo enforcado. E saibam que eu vi uma fotografia dele. E se vocês tivessem visto a cara dele, não seriam tão arrogantes. Ele tinha olhos medonhos, frios, penetrantes. Mesmo num retrato de jornal, dava para ver como ele era horripilante. Quem sabe ele foi enforcado por engano, apesar de seus olhos horripilantes, supôs outra menina. Ele não foi enforcado por engano, afirmou Emily, numa voz exasperada. Emily contou a elas que Garnet havia confessado o assassinato. Foi levado a julgamento e condenado, e pelo que diziam, quando foi enforcado em frente à prisão de Newgate, parecia olhar para a multidão e desviar o rosto, revirando os olhos e implorando ao carrasco que terminasse o serviço. Testemunhas disseram que era como se ele visse sua vítima parada diante de si. "Chiu!" disse Annabel. "O que foi isso?" As garotas ficaram em silêncio na mesma hora, e seus olhos arregalaram-se como animais assustados. Victoria prendeu o fôlego dentro do baú, mas teve a certeza de que todas conseguiam escutar as batidas de seu coração. Contudo, não era Victoria que Annabel tinha ouvido. Um som de passos lentos e pesados vinha do corredor, em frente à porta do quarto. Estavam a uma certa distância, porém, chegando mais perto. As meninas olharam para a maçaneta. Os passos pararam. Uma tábua do piso deu um rangido lamentoso. "Não gosto desse barulho", gemeu uma das meninas menores. "Façam parar!" Instantaneamente, ouviram-se os passos outra vez, agora mais rápidos e fortes, conforme se aproximavam da porta. Novamente, houve um tenebroso silêncio. Então, a maçaneta fez barulho e as garotas deram gritinhos quando a porta se abriu com um rangido. "Ora, o que é isso?" quis saber o homem de meia-idade, um pouco assustado, que apareceu na porta. "Não sei se vocês deviam estar aqui, meninas." "Desculpe, tio Gillis", disse Emily, recuperando sua esperteza e dando um sorriso inocente. "Só estávamos conversando. Podemos sair se o senhor quiser." O tio Gillis sorriu, encabulado com a atenção de tantos seres do sexo feminino. "Tenho certeza de que vocês não estão fazendo nada de errado, senhoritas," ele disse, num tom de cumplicidade, dando um tapinha no nariz. "Podem continuar a conversa. Adieu, minhas donzelas."
Tio Gilles alisou o bigode com dedos lascivos e partiu após fazer uma reverência. Emily fez cara de vômito e todas fizeram o possível para abafar as risadas. Então, todas começaram a se acalmar outra vez. Onde eu estava? Perguntou Emily. Você estava dizendo que o velho fulano de tal era mesmo culpado e foi realmente enforcado. Começou Annabel. Uma das meninas interrompeu a história para sugerir que talvez, se Garnet tivesse sido mesmo enforcado por engano, esse seria o motivo de ele assombrar a casa, pois ela ouvira dizer que os fantasmas sempre estão aborrecidos com alguma coisa. Outra menina concordou, dizendo que sua mãe frequentava sessões espíritas em Londres e lhe contara que os fantasmas eram espíritos infelizes. Do que vocês estão falando? Disse Emily por fim. Eu nunca disse que Garnet era o fantasma. Todas as ouvintes, incluindo Victoria, olharam intrigadas para Emily. Se não era ele, então quem era? Perguntou Annabel. A vítima dele, sua tonta, respondeu Emily com um suspiro. Mas você disse que Charlotte estava mesmo doente. Então, ele a matou ou não matou? Bem, suspirou Emily. É só vocês deixarem eu terminar de contar, pelo amor de Deus. O fantasma não era Garnet nem sua esposa. Emily então passou a explicar às suas ouvintes intrigadas que a vítima era uma menina órfã que a bondosa Charlotte havia adotado de um orfanato da região. Charlotte não podia ter filhos e adorava a menina. Ela até seria dama de honra num casamento. Charlotte já tinha um coração fraco, porém foi o sumiço misterioso daquela menina que deflagrou a doença que causou sua morte. Ela e Garnet se casaram como planejado, mas após a morte de Charlotte, quando ele havia finalmente herdado todo o dinheiro dela, Garnet se entregou à justiça de paz, admitindo tudo. Mas por que ele matou a menina? Perguntou Annabel. Acontece que a menina tinha visto o bom médico junto com a governanta, fazendo coisas numa moita, informou Emily. Coisas? Repetiu uma das meninas menores. Dando beijos, se agarrando, explicou Emily, abraçando a si mesma e apertando os lábios num gesto obsceno. As meninas rolaram de rir. Então, Emily continuou dizendo que o médico estivera fingindo seu amor por Charlotte desde o início, apenas para ficar com o dinheiro dela. Ele mandou a governanta embora, prometendo que eles ficariam juntos depois que Charlotte morresse. Mas a filha adotada da senhora ameaçou contar à mãe o que tinha visto. Garnet entrou em pânico e a matou. Ele escapou completamente impune do assassinato. A menina era problemática e rebelde, e todos, menos Charlotte, acharam que ela havia simplesmente fugido. Garnet ajudou a reforçar essa impressão, roubando algumas joias e objetos para fazer com que parecesse que a menina era ladra, além de ingrata.